Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. E hoje a gente tá com duas convidadas aqui, maravilhosas, lindas, mulheres fortes, empreendedoras e de finanças. Olha só que interessante. No mês das mulheres, nós vamos só trabalhar com mulheres aqui, tá? E hoje a gente tá aqui com a Darlene Mello, que ela é empreendedora há 5 anos, tem mais de 20 anos de experiência na área financeira corporativa de grandes empresas, já foi CFO na última empresa que ela trabalhou e hoje ela é sócia da Focus BPO, Financeira e Controladoria. Dedica a vida a tirar os seus clientes da cegueira financeira. Sensacional, levando-os para outro nível quando fala sobre finanças empresariais. Seu foco é a terceirização da gestão financeira de pequenas e médias empresas. E ela está aí para usar o conhecimento dela para ajudar muitas empresas e não somente uma. E também a gente está aqui com a Adriana Crem, da IN Consultoria, fundadora da IN Consultoria Empresarial há 6 anos, graduada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de negócios e MBA em finanças. Tem experiência de 10 anos em consultoria empresarial. A missão da Adriana é promover prosperidade dos negócios de pequeno e médio porte através do planejamento financeiro e eficiência na gestão dos indicadores. Sensacional, hein? Nossa, essas mulheres são muito poderosas. Assim que eu gosto. Vamos tirar essa mulherada do lugar frágil, né? Porque nós somos fortes e corajosos. É isso aí. Não é? E assim, como foi começar aqui? Como foi a relação de vocês com o empreendedorismo? Tá? Como que foi? Então, em 2019, né, eu já trabalhava muitos anos nesse ambiente corporativo, na área de finanças, e eu decidi que, de fato, eu ia usar o meu conhecimento para ajudar várias empresas. Estava numa empresa há muitos anos, propus primeiro uma sociedade que não deu certo, assim, bom, então, já que não rolou aqui, eu preciso alçar novos desafios, e aí fundei a Focus e comecei a minha jornada aí como empreendedora mulher, né, nesse segmento de finanças, que é um segmento muito masculino, né? Mas sempre entendi a força da mulher e a minha capacidade de persuasão e de compreensão, né? Nós mulheres somos mais focadas, mais centradas, mais organizadas. Eu acho que é nisso que a gente ganha. A gente tem que focar nos nossos pontos fortes. Então, a mulher tem pontos fortes que o homem, de largada, assim, a gente sai na frente. E é isso que a gente precisa valorizar. Então, na área de finanças, a organização é um pilar muito fundamental. E a mulher é muito mais organizada que o homem, consegue fazer várias coisas, assumir vários papéis, várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é uma vantagem, né? Então, por isso que eu sabia que era certo o que eu estava fazendo, empreender nesse segmento de BPO. Sensacional. E você, Adri? Bom, a minha história começou até durante a faculdade eu pensei em consultoria, mas sabe aquele sonho que você olha e fala que nunca vai acontecer, né? Nem sei direito como chegar nesse papel. Aí, há 10 anos atrás, surgiu uma oportunidade, de repente, do nada, falei, uma consultoria. E eu fui como contratada, como CLT. E nessa consultoria eu percebi vários desafios, porque eu não conseguia estar alinhada com os valores daquela instituição. E daí esse foi o ponto de partida. Eu falei, eu tenho que mudar. 2 clientes diferentes que eu atendia chegaram para mim e falaram assim, o que você está fazendo nessa empresa? Aí eu olhei e falei, tá na minha hora de empreender, né? Tá no momento de eu realmente alçar voos maiores. E daí foi assim que eu comecei a minha jornada como empreendedora e foi a melhor escolha da minha vida, não tenho dúvida. Eu acho que os desafios, né, principalmente na área financeira, como a Darlene citou, são muito grandes porque a gente é realmente predominante masculino, tem a maior parte masculina. Só que a gente tem esses potenciais, né? O olhar mais analítico, a gente consegue olhar além dos números, a gente tem esse cuidado, a gente consegue ter essa visão mais holística. E isso eu acho que faz muita diferença, é o que tem feito a diferença ao longo desses anos. Já tive alguns desafios de pessoas que
olhar e falar assim, mas eu tô com várias cotações aqui de consultoria. Curiosamente, ano passado eu passei por isso. Eu falei, nossa, verdade. Eu falei, então vamos entender isso. E daí, no fim, ele me escolheu. E daí, depois que ele me escolheu, eu falei, por que você me escolheu? Ele falou assim, porque você tem um olhar diferente. Você entende. Você se colocou no meu lugar. Você tem a empatia de entender a minha situação financeira e aonde eu preciso chegar. E isso é o que diferenciou você de outros consultores financeiros, que só estavam olhando os números e não iam me ajudar a chegar onde eu queria. Então, é algo que eu acho que é uma característica feminina de ter esse cuidado. Sensibilidade, essa né? sensibilidade, essa atenção aos detalhes. E isso traz para a gente um poder diferente, né? A gente consegue alcançar algo diferente. E o empreendedorismo abre as oportunidades, né? Eu falo que enquanto você está num ambiente, né, como CLT, você faz o seu melhor, porque eu tenho certeza que a Darlene já fazia o melhor dela, eu fazia o meu, você fazia o seu. Então, todo mundo já faz o seu melhor. Quem está no empreendedorismo já fazia muito bem feito. A diferença é que agora a gente faz muito bem feito para a gente, para alcançar outras possibilidades, né? E acho que cumprir a nossa missão, né? Que eu acho que esse é o principal, ter um propósito, né? Então, a Darlene falou, né, do foco e você falou da questão da empatia. E se a gente trouxer, olha como as coisas têm significado profundo. Se a gente trouxer para uma análise ali, até de língua portuguesa mesmo, focos BPO e em consultoria. Não é? Porque a gente tem que ter foco, a gente tem que ter empatia, e principalmente na área de vocês, né? Muito, porque não é só número por número. Não, a gente está lidando com a vida financeira do empresário, né? Embora a gente esteja cuidando de um CNPJ, em primeiro lugar, ele é uma pessoa, né? Ele tem que gerir pessoas, ele tem que gerir seus números, ele tem que fazer a empresa dar lucro, ele tem que fazer a retirada dele, tem que viver. Então, ele é responsável por várias famílias, é muita pressão, né? Então, o empresário está sendo pressionado de todos os lados. Nós somos empresários, a gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade também. Sim. Né? Então, a gente, por ser assim, por ser mulher, a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Do empresário que a gente está atendendo, né? Sim. Eu tenho empresários que simplesmente estão praticamente quebrando. Não tem a empresa, ele tem que mandar todo mundo embora e ficar sozinho. E eu falei para ele, o que você quer fazer? Você quer fechar a sua empresa ou você quer recomeçar? Você quer tentar recomeçar, pegar o que você tem e tentar salvar isso? Não, eu quero salvar a minha empresa. Porque a minha empresa é meu propósito, é o que eu gosto de fazer. Eu não imagino trabalhando em outro lugar de outra forma. Então, ele teve que mandar todo mundo embora, ficar sozinho, voltar, 10 passos atrás para poder entender aquele momento e dar continuidade. Isso é muito difícil. Tomar essa decisão é muito difícil, né? E se fosse talvez um homem, fosse, cara, seu negócio faliu, fecha essa empresa. A mulher não, a mulher fala, tenta entender, né? Ele é viúvo, ele tem 2 filhas, né? Ele é sozinho, né? Então, será que não vale essa conversa, né? Alexandre, você quer continuar? João, você quer continuar a tua empresa? Maria, você quer continuar a tua empresa? Você quer fechar a sua empresa? É uma decisão que ele precisa tomar. E a gente tem que estar preparado para dizer se dá ou não, né? Então, esse é o nosso papel na consultoria, né? Dá para ele continuar ou você tem que dar aquela triste notícia, é melhor você fechar, né? Mas sempre tem como continuar, né, Adriana? É muito difícil uma empresa quebrar, ainda mais uma empresa pequena, né? Dá para você recomeçar, você acertar alguns pontos, cortar custos, despesa, fazer o que ele fez, né? Que foi uma reestruturação geral. E ele recomeçou. E há 3 meses ele tem recomeçado. E a empresa está voltando a enxergar seus números, entender para onde ela está indo, o que ele precisa fazer para contratar novas pessoas, novos contratos. Está mais focado dentro da área comercial dele. Está olhando para a operação dele que estava esquecida. Então, ele está tomando as rédeas da empresa dele novamente. Isso é o papel do consultor, é o papel do BPO, é o papel de quem cuida dos números, né? Porque o número, para mim, ele é o sinal vital, sabe? Você está lá no hospital, lá na UTI, é aquela maquininha que está ali, pipi, pipi. O finanças é isso, você está sempre olhando para os sinais vitais da empresa. É o sinal vital. Se você não está olhando para o financeiro, você está com um problema,
Porque a operação é muito importante, o comercial é o coração da empresa, mas o financeiro é tudo. Sem o financeiro, sua empresa não vai conseguir chegar no próximo mês e honrar com os compromissos, fazer o que precisa ser feito. Então... Mas como que você dá uma notícia dessa? Que é delicado, né? Quer falar, Adriana? Eu vou citar um caso até que aconteceu bem recente, foi no início desse ano. Era a mesma situação. O empresário chegou e falou assim: olha, a gente está realmente decidindo fechar. É a empresa familiar. Mas aí o empresário já chegou com essa decisão. Não, na verdade ele veio assim: ó, a gente precisa da sua ajuda, olha os números, vê o que a gente faz, porque a gente está muito decidido que se não tiver um caminho, a gente vai fechar. Porque não tem outro... A gente não está conseguindo enxergar. Entendi. E quando a gente foi para a reunião, né, que foi uma reunião meio decisão, assim, do que fazer, era exatamente esse papel. A gente tem esse poder de colaborar, porque eu sabia que era o sonho deles, eu sabia que aquilo era o sustento da família. Não tinha outra renda, não tinha outra forma de viver. E quando eu levei essa situação para eles, falei, ó, a situação realmente está ruim por várias consequências, né? Mas não é um ruim, às vezes diferente. Eu até falei para eles, eu já vi clientes muito piores e que sobreviveram e se recuperaram. Então, assim, calma, né? Eu sei da emoção que vocês estão nesse momento, mas nem sempre é o momento dessa decisão. E daí a gente começou a criar coisas novas, estratégias novas. Então, daquela reunião surgiu um outro modelo de negócio, que daí faz com que você olhe e realmente encare a necessidade de reduzir custos, de enxugar a operação, de fazer acontecer. Então, isso eu acho bacana. Quando a gente sai de um cenário, quando você, como consultor, consegue levar isso para o cliente de uma forma que ele consegue almejar outras oportunidades que talvez sejam muito melhores. Porque eu costumo falar que faturamento não é lucro, porque as pessoas se confundem muito. Não, o faturamento só está crescendo. Não é isso. Muitas vezes cresceu da forma errada, no momento errado, e desestruturou totalmente a empresa, porque normalmente não tem estrutura, né, Nerlene? Já não estava preparado para esse crescimento, e é onde acontece realmente de sair dos trilhos e, de repente, parece que algo que era bom, que era o crescimento das vendas, o crescimento do faturamento, tomou proporções erradas, porque não estava consolidado, aquela estrutura não estava preparada, não tinha controle, então muita coisa se perdeu. Mas já, né, lógico que esse é um caso bom, né, que deu certo, a gente conseguiu sair com uma nova estratégia e as coisas estão caminhando muito positivamente. E a empresa aceitou aceitou o que precisava ser feito. E é lógico, né, a gente sabe que é um caminho que não é curto, é um caminho de médio e longo prazo, porque eu falo que tem coisas que a gente orienta e que até são feitas de primeiro momento, mas tem que ter continuidade. Eu falo que a minha consultoria não é uma consultoria para curto prazo, é para médio e longo prazo, é para mudar a visão do cliente. Eu fico feliz quando os clientes falam assim, Adriana, eu fui comprar uma coisa e eu lembrei de você. Eu falei, se você lembrou é porque não era necessário, né? Entendi. Realmente, já mudei, nem comprei. Eu falei, então tá bom. Então, você tem que saber refletir, né? É que eu acredito, assim, que o empresário, ele é muito sozinho, né? Ele tem que tomar decisão. Às vezes ele tem uma equipe, mas ele não confia. Sim. Não são pessoas que, assim... Hoje em dia, o empresário tem que ter a cabeça de eu preciso contratar pessoas melhores do que eu. Sim, né? Com eu certeza. Nunca posso contratar pessoas inferiores ou pessoas de conhecimento, tá, gente? Inferiores ou que saibam o mesmo que eu. Eu tenho que trazer pessoas que somem o meu conhecimento. Claro. Que me mostrem um caminho. Porque senão eu vou ficar ali fazendo mais do mesmo. Então, ser empresário é muito solitário, né? Então, a consultoria tem esse papel de olhar o cenário de uma outra forma. Primeiro porque a gente tem benchmark. A gente tem outros clientes, às vezes do mesmo segmento, que, né, Adriana, tem clientes piores que você e eu consigo fazer uma comparação. Ele sozinho não consegue comparar, porque ele só cuida do negócio dele. E ele estava enxergando os piores cenários dele, né? Como isso se ninguém tivesse passado por isso. Porque você está ali com o seu psicológico abalado, você está cheio de conta, você está com dívida, você tem que pagar funcionário, você tem que pagar suas contas, você tem filhos, você tem mulher, você tem um monte de coisa. Então, você vive
está vivendo ali numa pressão tremenda. Então, quando você tem uma pessoa de fora que vai trazer essa visão para você de que as coisas não estão tão ruins assim como ele pensa e dá uma alternativa, né, é que ele começa a entender o papel e o valor da consultoria, né, e da organização. Porque ele só chegou nesse ponto porque a empresa estava desorganizada, com certeza. Desestruturada, desorganizada. Ele não conseguia enxergar as coisas. Aí que a gente fala da cegueira financeira, né? Tem muitos empresários que têm empresa que não conhecem seus números. Ele sabe que está gerando dinheiro, caixa, ele está pagando os funcionários, mas quanto que está sobrando de dinheiro? Ele sabe quanto está sobrando, mas o que eu faço com essa sobra? Porque tudo dentro da área financeira tem um motivo. É por isso que as empresas grandes são grandes, por isso que o Magazine Luiza é grande, por isso que o Google é grande, por isso que a Coca-Cola é grande, porque eles têm um financeiro estruturado, eles estão olhando para os indicadores, para os números da forma correta. Dali estão tirando conclusões, reinvestindo no negócio e entendendo aquela dinâmica financeira. E isso é muito importante. Os pequenos empresários, eles não têm isso, porque eles são tudo na empresa deles. Né? Eles não conseguem ter essa visão estratégica, analítica, que vai permitir que ele entenda as finanças de uma forma global. E para onde eu estou indo? Quanto eu cresci em relação ao ano passado? Com números, com indicadores. Qual foi o meu aumento de EBITDA? Qual foi o meu aumento de margem de contribuição? Qual foi a minha capacidade de geração de caixa? Ele não sabe. Ele sabe que ele ganhou dinheiro, que ele pagou as contas dele, que ele pagou os funcionários, que sobrou um pouquinho, que ele pagou os impostos e que ele pegou um empréstimo. Isso é muito raso. Isso é muito pouco para uma empresa que quer crescer, para uma empresa que quer investir nos seus funcionários, capacitar, tem novos projetos. Isso é muito pouco. Você precisa olhar para o financeiro de forma que você consiga entender os indicadores e ver o quanto daquele dinheiro você vai aplicar e reinvestir no seu negócio. Porque uma empresa precisa reinvestir o tempo todo. E o quanto também, eu imagino, do que você precisa gerar mais de renda também. Porque, de repente, ou nem tanto... Porque, de repente, chega um cliente ali que está no limite do orçamento, você até consegue absorver o valor possível por conta da sua estruturação. E, às vezes não é o momento. Saber falar ou não, né? Você ter essa consciência financeira do que você... Qual é o seu limite? A parte de precificação, eu acho que é algo que eu costumo trabalhar muito com os clientes, porque a maioria não precifica da forma certa. Nossa, isso é um assunto... incrível. Não precifica, porque as pessoas precificam, lógico, a gente tem parâmetros, a gente também tem que ser competitivo, você tem que enxergar o mercado, mas se você nunca parar para entender os seus custos reais e a sua margem, você vai precificar errado. Se você só se comparar com o mercado, a sua realidade é diferente, você precisa... no mínimo, refletir sobre isso para ou otimizar custos, ou mudar esse cenário, ou precificar da forma correta, que é o que você vai conseguir fazer com que o seu negócio se sustente, prospere e tenha possibilidade. Então, enfim, né, as pessoas deixam de pensar que dentro da precificação a gente tem toda a parte financeira de um custo mesmo. Se eu vendo um comércio, eu tenho taxa de cartão, eu tenho, às vezes, até aluguel da máquina de cartão que ninguém lembra que existe, que são despesas que ficam mais de forma administrativa, mas que precisam estar englobadas na precificação. Sim. Eu tenho que entender que isso faz parte da precificação. Se eu não enxergar o que eu tenho de custos, despesas fixas, por exemplo, né, da minha estrutura, o aluguel, equipe interna, material de limpeza, tudo num pequeno negócio, qualquer mínimo centavos vai fazer diferença. Mas impacta a gente fala muito. Do pequeno e médio PME, né? Pequena e média empresa, mas as grandes são muito focadas nessas pequenas coisas, exatamente. E aí, às vezes, o funcionário ali, o colaborador que está ali trabalhando numa pequena, média empresa, mas isso daí é mão de vaca. Pouquinho, né? Isso daí não é nada. Só que quando vai para uma grande empresa, a grande empresa controla. Não é? Tem que controlar. Tem que controlar por quê? Custo, a gente fala que é que nem unha. Ele vai crescendo. Você tem que estar sempre aparando ali. Amei. Tem que estar sempre dando uma lixadinha, porque a empresa é um balde furado também, né? Você pega um balde, fura ele todinho. Aí você joga água dentro. É dinheiro saindo por tudo quanto é lado. Para o funcionário, é aquilo que você falou. Mas é pessoal apontando. Não.
tudo que sai da empresa é custo, está afetando diretamente o quê? A margem de lucro. A precificação que a Adriana está falando é muito importante, porque o aluguel da maquininha de cartão está afetando diretamente a margem de lucro. Então, o empresário não tem consciência disso. Hoje é uma maquininha, Uma né? maquininha, daqui a pode pouco ser. são 10. Tem mais clientes que tem 10, 15 Exatamente. maquininhas. Precificar produto, venda de produto, comércio, é um desafio. Precificar serviço é pior ainda, porque o serviço é intangível, você está vendendo hora, HH. Uhum. Então, como você precifica serviço? Né? Eu atendo predominantemente empresas de serviço. Isso é uma dúvida que todos os meus clientes têm. Começa o BPO. Então, quando você vai entrar na precificação? Calma aí, a gente está fazendo organização do financeiro. Você não sabe se está precificando, certo? E aí, quando você vai ver, a precificação está toda errada. Aí você vai entender o que está acontecendo naquela empresa ali. Então, é isso. O problema é a precificação. Então, um plano de negócio, se você abrir uma empresa, a primeira coisa que você tem que fazer, uma das primeiras coisas, lá nos 4 P's do marketing, preço, praça, promoção, produto. Preço, é sempre assim. E as pessoas negligenciam a precificação. Muito. Que é um pilar de qualquer negócio. É dali que você vai entender seu lucro. Começa ali, é o primeiro momento. Depois você vai para todo o resto. Então, uma empresa que precifica errado não gera lucro suficiente para honrar os seus compromissos. Mas já aconteceu, por exemplo, de uma empresa estar precificando totalmente errado e mesmo assim a empresa não querer se reposicionar, porque eu entendo que quando você muda a questão de precificação, ele tem um impacto significativo Sim. em tudo, principalmente em posicionamento de mercado. E assim, a questão da precificação, que a gente estava falando de resgatar a empresa e tal, e a gente caiu na precificação. Uhum. Aí ela volta para isso. Se você muda a precificação, vamos imaginar uma empresa que ela não está legal financeiramente. Aí você vai mudar a precificação. Vou aumentar o preço Exatamente, e vai ficar pior para vender. Então, Vai gerar como que trabalha isso numa pequena e média empresa? Porque assim, bom, responde depois a gente fala de outro assunto, porque é tanta coisa interessante para falar aqui. Eu acredito assim que o preço está muito ligado ao valor do que você entrega. Sim. Tanto com produto quanto serviço. Tá. Né? Então, um produto, você não pode querer ser... você tem que ser realista. Se você vende uma melancia, cara, ela vai ser a mesma melancia que está vendendo no teu concorrente ali. Não vai ser uma melancia azul. Vermelha por dentro, igual um carocinho. Uhum. Né? Então, você tem essa questão de você precisa olhar para o mercado mesmo. Produto. Agora, serviço, você não está vendendo produto, você está vendendo valor de entrega. O que você está entregando para o teu cliente? Ele tem que ver o valor percebido. Ele precisa entender que aquele serviço tem um valor. Né? Eu tive um caso na minha empresa que eu fiz uma apresentação que eu não queria vender para esse cliente. A Adriana está até como parceiro minha nesse negócio. Eu não queria fechar contrato de BPO com ele. Não queria mesmo. Vou fazer porque me passaram essa referência, eu vou atender, vou dar maior atenção. Mentira, sabe? Eu fui que nem no Diabo Veste Prada, que a menina fala assim, você tá se esforçando, aí a mulher toda mal jambrada, tipo, aí o cara, careca, você tem certeza que você tá se esforçando? Aí ela se maqueia, fica toda bonitona. Então, foi esse caso. Eu falei, não vou atender, porque eu tenho que falar, porque eu sou profissional, nanana. Fiz a reunião com ele, nem abri minha apresentação, fiz nada. Fiz pelo telefone, aí ele, no final, eu quero isso, eu quero fechar esse negócio, eu preciso de BPO. Meu Deus, eu fiz um negócio horroroso e ele ainda quer fechar. Não é possível. Mandei a proposta para ele, assim, vou fazer só porque eu sei que ele não vai fechar. Mandei a proposta para ele, mandei um valor justo, não fiz nada de coisa para não fechar, não. Mandei um valor que eu realmente cobraria. E aí ele... Darlene, eu acho que ficou muito caro pra mim. Aí eu, como assim caro, né? Porque não falei isso pra ele, mas fiquei pensando, como assim ele achou caro? Vou fazer tudo aquilo que eu falei. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte? Sexta-feira você pode fazer outra reunião pra tirar suas dúvidas? Posso. Chama a sua sócia, que ele tem uma sócia, que eu vou fazer pra vocês dois. Aí eu me arrumei, eu fiz a minha apresentação. A Darlene real. Como eu faria, como se eu tivesse vontade de fechar. Sabe o que aconteceu? Quando eu terminei meu último slide, eu falei assim, eu vou fazer, não preciso de desconto. Eu quero esse negócio vai resolver meus problemas. Olha só. Não pedi desconto porque eu mostrei o valor.
Eu fiz como eu deveria ter feito lá na primeira vez. Na primeira vez, ele não viu valor percebido. Primeiro que eu tava de má vontade. Segundo que eu tava... Nem abri minha apresentação, eu abri. Eu não queria fechar. Aí, quando ele falou aquilo, tocou no meu ego. Eu falei assim, caramba, como assim? Ele não vai... Ele achou ruim. Aí, tipo, não, agora eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. E eu fiz, e ele Mas não agora questionou. ele vai ver... Se ele não comprar, ele vai ficar com vontade de comprar. Eu falei, mas eu que não quero mais... É isso aí. Mas ele fechou. Eu falei assim, eu quero fazer... Não, eu entendi, não preciso realmente, o valor tá ok, é isso aí. Então, é o valor versus o preço, né? Você precisa passar... Se você tem um serviço, você tem que entender o seu serviço. É óbvio, estudar o mercado, ver quantos seus concorrentes estão praticando, principalmente se você presta serviço de consultoria, BPO. Tem 500 empresas de BPO, 500 empresas de consultoria de planejamento financeiro. Você não vai querer achar que você é mais do que o fulano. Não, você tem o seu preço. Você tem que ter o seu preço. Mas ele vai estar balizado no mercado. E ali você tem que fazer o máximo para você passar o quê? O valor percebido da sua entrega. Porque o seu conhecimento tem valor, né? O que a Andréa conhece em termos de finanças tem valor. O que eu conheço tem valor. Eu não sou qualquer BPO. Eu tenho uma trajetória dentro desse segmento e eu tenho muito valor agregado no que eu entrego. Então, por isso que eu cobro X, não cobro Y. Você quer fazer um BPO mais barato? Tem um monte. Você pode fazer, não tem problema. Agora, se você quer o serviço da Focus, a gente tem nosso preço, porque nós já estudamos esse preço e ele é compatível com o que a gente entrega. E olha que incrível, né? Você falou da questão do produto, né? Que é o mesmo produto em muitos lugares. Eu fiz uma imersão, logo que eu iniciei a Inf, acho que foi fantástico ter feito isso, que era sobre marketing de diferenciação. Aí, eu ia falar disso. Aí você olha, você fala assim, é o mesmo produto, mas pode ser entregue de forma diferente. Quando a gente agrega o serviço junto. Quando você agrega não só o produto. Então, isso eu acho que é um olhar que, principalmente os negócios, mais comércio, né? Que vende produto, se não tiver antenado, a gente perde muita oportunidade. Porque como que as pessoas hoje estão se diferenciando? Rede social. Eu entrego além do que de fato eu estou vendendo, eu entrego um mimo, eu entrego um cuidado, eu crio acesso, eu crio outros conteúdos que o meu cliente não tem só o produto. Isso gera custo também, porque é um investimento alto, né, em você preparar uma equipe, em você treinar, em você manter essa energia, esse atendimento. Então, é um ponto para se refletir, porque é um ponto estratégico. Sim. Extremamente estratégico. Assim, eu tenho alguns clientes de produto e a gente sempre está falando sobre isso. O que você vai fazer para se diferenciar? Porque vai chegar um momento que a gente está equalizado, tem uma margem, mas a gente precisa de uma margem maior. E como que você vai ter essa margem maior se você só entrega um produto? Você tem que entregar algo a mais. Você tem que fazer com que a empresa que está adquirindo de você olhe e fale, são as duas coisas, mas eu sei o que esse entrega. Eu sei o algo a mais que vem, que me deixa tão satisfeito. Então, isso é onde começa a criar-se uma estratégia de diferenciação para eu me posicionar de forma diferente no mercado. Mas não é simplesmente mudar o preço. Não é simplesmente mudar. Eu preciso criar esse ambiente para ter valor percebido. Se eu não crio esse ambiente e eu só aumento o preço, eu com certeza vou perder mercado. Não tem outro caminho, porque eu não estou entregando nada a mais. E você, como consultora, traz todo esse know-how, toda essa comunicação para o cliente. Só que aí, o cliente entende do PME? Muitos entendem, só que também eles se frustram, porque eles enxergam também a realidade deles. Qual é o meu papel? É poder mostrar que você pode ter mudanças iniciando de forma pequena e mudanças possíveis. Então, eu tenho uma abordagem, uma forma de trabalhar de que eu falo para ele onde ele tem que chegar, mas eu vou ajudando ele nos pequenos passos. Legal. Porque a maioria, né, assim, que a gente percebe hoje, fala assim, ó, você tem que aumentar essa meta, o seu resultado tem que chegar nisso e boa sorte. Só assim que é fácil o caminho também, é muito difícil. Você sabe, quando a gente chega numa empresa, a pessoa sabe tudo que ela tem de ruim, o que ela tem de ponto falho,
Ela pode não ter certeza dos números, porque esse, infelizmente, fica lá de lado mesmo e ninguém dá muita atenção, mas ela sabe das fragilidades e das dificuldades que ela tem. Então, quando contrata um serviço de consultoria, ele não quer mais alguém para falar dos problemas dele, ele quer alguém que ajude ele a sair daquele cenário. E é lógico que eu vou falar dos problemas dele, mas eu vou poder caminhar junto com ele. E esse eu acho que é o apoio que a Darlene até citou, né? Da gente ser realmente uma parte da empresa. Eu falo que todo cliente meu, eu falo que primeiro eu compro a sua empresa. Eu quero ser... É como se fosse a minha empresa. Eu preciso vivenciar isso. Porque aí, sem dúvida, tudo que eu te der de orientação, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para mim. Eu falo que às vezes a gente faz melhor para os clientes até do que para nós. Porque a gente, às vezes, entra nesse ritmo de eu tô me dedicando tanto para esse projeto e a minha tá ficando ali, opa, peraí, deixa eu voltar e fazer minha conciliação bancária que ficou no dia anterior. Então, é um empenho muito grande para ajudar nessa caminhada. Mas a diferenciação é onde a gente consegue quando... Lógico, a primeira coisa, eu acho que é primeiro entender a realidade, porque a maior parte dos custos da empresa, às vezes, estão nessas decisões erradas de fui para um ponto comercial maior do que eu preciso, estou pagando um aluguel mais alto do que eu preciso, sem necessidade. Às vezes foi só por um impulso, uma decisão ali que ele não tinha ninguém para ajudar na escolha, ele decidiu por conta própria e depois... A consequência vem, ao longo do tempo vai vir uma consequência e vai ver o impacto que isso teve no custo da empresa. Então, o primeiro olhar, geralmente, é de replanejar o interno. Olhar o interno e falar assim, o que eu posso mudar aqui do interno primeiro? Legal. Teve um cliente que eu atendi, que eu achei muito bacana, é um case bem legal, é uma pizzaria. Eles tinham, durante o dia era restaurante e à noite pizzaria. E daí a gente focou na pizzaria para entender os custos daquele negócio. Primeiro que eles não tinham ficha técnica, então cada pizza saía de uma forma. Ah, meu Deus. Dependia do pizzaiolo que estava ali na noite. Então já começou por isso. Quando eles fizeram toda a ficha técnica, a gente foi entender o custo de cada pizza. O dono tinha uma ideia de que ele tinha 80% de margem. Eu olhei para ele e falei assim, tem uma má notícia para te dar. Falei, a gente nem precisa terminar o trabalho para te falar que não é real. E quando a gente percebeu, realmente tinham pizzas que ele tinha uma margem maior, mas 50% no máximo. Era o máximo ali de margem que ele tinha. A maior parte era 20% a 30% que ele tinha de margem. E ele estava uma expectativa de 80% de margem. Olha a discrepância disso. É a real cegueira financeira, né? Você está vendo uma coisa que só você enxerga. Ainda mais em alimentação, que os custos mudam toda semana. Né? Hortifruti, frios, pizza ainda. Muito sensível. É muito sensível. É uma coisa que tem alteração o tempo inteiro. Então, naquele momento, ele já estava muito errado. Teve momentos de pico que ele, com certeza, teve uma margem de 15% em algumas pizzas. E nem sabia. O que a gente fez? Não mudou preço, mas replanejou o cardápio. Ah, legal. Porque daí, junto com a precificação, a gente olhou qual era a curva ABC de saída de produto. Tinham produtos que saíam muito bem, e que tinha uma margem razoável, não era melhor, mas era uma margem razoável. E tinha produtos que tinham uma margem mínima e estava ali no cardápio, só gerando estoque caro para ele e nem tinha saída. Então, foi uma remodelação de cardápio que já fez ele otimizar a margem dele. E na média, né, da empresa, a gente conseguiu chegar numa margem de 40% na média. Sendo que ele tinha uma média muito menor, né? Ele tinha pizzas muito baixas de margem e umas, né, que eram menor ainda. Então, a gente conseguiu otimizar a margem dele nesse processo só fazendo uma remodelação. E os clientes nem perceberam, porque não era a pizza que eles pediam. Em quanto tempo teve essa mudança no negócio? O tempo que mais demorou, fazer a ficha técnica. Eu falo que o que mais demora, na maioria dos casos, é a gente depender dessa entrega do cliente
Porque é o que a gente não pode intervir, a entrega das informações. Sim. A gente ajuda, você vai fazer dessa forma, crio aqui um formulário para facilitar para você entender, mas você tem que me trazer essa informação. Sim. Eu não posso criar algo. Você e a informação tem que ser correta também, né? real. Então, muitas vezes eu falava assim, isso aqui eu tô achando errado. Testa, faz aí pra gente ver. E daí, realmente, eu não ponho só isso. Coloco um pouco mais de mussarela aqui, põe um pouco mais de calabresa. E daí você entende também, às vezes eu crio algumas auditorias. Deixa aqui por amostragem, faz isso aqui para eu ver se realmente é isso. Para poder ter esse panorama se realmente aquela informação está realista. Porque a gente está recebendo essa informação, não dá para... todo estudo e a decisão vai ser tomada com um dado ali que está sendo informado. Mas o que foi bacana? Depois, né, dessa parte mais trabalhosa, né, de preparar toda a ficha técnica, a decisão de mudar o cardápio foi em 15 dias, mudou o cardápio, replanejou e funcionou. Em 15 dias. Porque você tem informação, eu já tinha os relatórios do sistema, eu só precisava saber os custos dos produtos. E remodelar o cardápio foi uma decisão muito simples, porque estava óbvio que aquilo dava prejuízo. Entendi. Além de gerar desperdícios, né? Porque estoque é perecível. Então, você fica ali com o estoque de uma pizza que não sai, você perdeu, aquele produto vai para o lixo. E assim, até por uma questão social também. Poxa, jogar alimento no lixo. Não, e essa parte de ficha técnica, tem um caso muito engraçado de pizzaria, que tinha um pizzaiolo na pizzaria, e aí ele pediu demissão, saiu da empresa, e aí contrataram outro pizzaiolo. E aí o pizzaiolo muito bom, estava fazendo lá o trabalho dele, passou o primeiro mês, segundo mês, e chegou o financeiro e falou assim, cara, minha margem diminuiu, eu não sei o que aconteceu, eu continuo com o mesmo cardápio, mesmo tudo, mas eu não estou conseguindo entender. Vai o consultor financeiro na cozinha ver o que aconteceu. O pizzaiolo anterior tinha 1,65 m, uma mão pequenininha. O pizzaiolo novo era um cara de 1,80 m, uma mão que parecia um cacho de banana. Então ele pegava era uma mão de mussarela. Ele pegava a mão dele e botava. E a mão do pequenininho era menor. Aí o financeiro, então, o problema é a mão do pizzaiolo. O problema é solução, né? Então, só contrata pizzaiolo pequeno. Aí, qual é a solução? Ou então coloca a mussarela no saquinho pesado na quantidade. Não dependa da mão do pizzaiolo. Que se mudar o pizzaiolo, pode ser que a margem aumente ou diminua. Isso acontece tanto. Isso acontece. Só. Principalmente acontece em restaurante muito. Que não tem uma ficha técnica bem desenhada, bem escrita, pesada, enfim. Com todas essas medições. Então, Nossa, você vê a troca de um funcionário. Uma mão de mussarela, a mão de um, a mão do outro é diferente. E daí isso muda a Impacta entrega tudo. para o cliente, a satisfação do cliente. Todo mundo vai estava saber adorando a pizza, um monte de mussarela. Essa pizza dá muita a mussarela. quantidade de clientes que às vezes não ficaram satisfeitos e até mudaram a pizzaria, porque mudou o padrão. Mudou o a padrão. entrega. A importância do padrão, né? E olha só, a importância também de se ter um consultor financeiro, ter um BPO, porque às vezes isso vai impactar em outras áreas, inclusive de padrão de qualidade, Sim. que as pessoas nem imaginam. Sim. Mas aí eu vou trazer uma pergunta que a gente já ouviu, e vocês com certeza, vocês duas, que a gente tá no mesmo grupo, já ouviram a diferença do BPO e o consultor. O que é o BPO, Dá? Então, o BPO é a terceirização do processo de negócio, né? Hoje, isso é possível graças à internet banking, à tecnologia, né? Graças a empresas como BPOs, que desenvolveram isso. Hoje tem internet banking e você não precisa mais ir no banco. Ninguém mais vai no banco com um boleto pagar lá na agência, né? Hoje, todo financeiro é feito através de um computador, tem uma pessoa ali tramitando toda a parte financeira, contas a pagar e contas a receber. Então, o financeiro é a terceirização dessas rotinas, né? Você terceiriza contas a pagar, contas a receber, toda essa parte de conciliação, né? De lançamentos, enfim, essa rotina financeira. Que através dessa rotina vai gerando input, informações relevantes para a tomada de decisão do empresário no final do mês. Ele começa a entender que ele tem uma DRE, que demonstra ali o resultado da operação dele, se está sendo eficiente ou não. E
a demonstração do fluxo de caixa, que mostra para ele a capacidade que ele tem de gerar caixa todos os meses. Já a parte do planejamento, ele precisa dessas informações corretas, sendo imputadas ali, gerando esse output de dados para a Adriana, que vai fazer a consultoria, né, de planejamento, planejar esse futuro aí, entender o passado para você planejar o futuro. Então, a consultoria financeira, ela não funciona se você tiver um financeiro desorganizado. Se ela não tiver dados, substratos econômicos que vão ajudar ela a entender aquela dinâmica daquela empresa em relação ao financeiro. Então, o contas a pagar e o contas a receber precisam estar feitos ali. Se tiver uma DRE e um balanço e um fluxo de caixa, é melhor ainda, né? Aleluia, meu Deus. Porque aí o trabalho da Adriana vai ser analítico. Ela vai olhar aquilo ali, vai tirar alguma outra dúvida e vai projetar aquilo. Né? Porque o planejamento financeiro, ele tem que ser baseado em uma estratégia, né? O empresário, ele tem que saber, ano que vem eu quero crescer 30%. Vai falar isso para a Adriana, ela vai ver se isso é possível, se isso é viável e como ele consegue fazer isso. Quais são os indicadores ali que estão demonstrando que ele tem capacidade de fazer aquilo e outras coisas que o planejamento financeiro faz, né? Então, o nosso trabalho, ele é complementar, né? Adriana, eu tenho um cliente que a Adriana já está atendendo, que é uma franquia de alimentos, que é uma parte que eu tenho muita deficiência nesse ponto, mas a Adriana é muito forte, então a gente se complementa nesse sentido, né? Tem empresas de TI, por exemplo, que querem fazer planejamento para os próximos anos, empresas que querem ser vendidas, precisam fazer due diligence, precisam fazer preparação de documentos, precisam fazer valuation. Então, o planejamento financeiro, se ele não estiver ligado ali na empresa, fazendo essa projeção, entendendo qual é o plano do negócio, ele simplesmente não acontece. Você precisa do consultor de planejamento para você fazer aquilo se materializar. Mas para chegar lá, você precisa ter informação para dar para o consultor. Porque senão o consultor também não consegue fazer muita coisa, entregar muita coisa. E olha como é incrível, né? Como a gente atende um público de pequeno e médio porte, para eles tudo é novidade, né? A maioria dos clientes que eu começo a atender, eles nem sabem o que é uma consultoria, o que a consultoria... Os termos, né? Não sabe. BPO piorou, né? Tipo, é uma coisa que a gente tem que ir ensinando para eles. A consultoria, ela... Principalmente a minha consultoria, ela é financeira, mas porque eu entendo que... Você usou um outro termo, mas para mim o financeiro é o coração. Porque se ele não bombear sangue ali para o corpo todo, a empresa não funciona. Então, eu gosto de falar isso, que o financeiro é o ponto ali principal. Mas, normalmente, a falha está vindo de outros setores. Então, quando a gente faz um planejamento financeiro, você tem que olhar e pensar em estratégias para vários setores, não é só para o financeiro. Porque quando já equilibrou, já está ali com a parte operacional sendo bem feita, os controles, otimizamos os custos, já melhorou o cenário, agora eu preciso planejar o futuro, eu preciso olhar para outros pontos que precisam de melhoria para afetar, né, para trazer essa consequência boa para o financeiro. Então, é um conjunto, é como se você realmente olhasse o todo e falasse, olha, isso aqui, dentro da operação, isso aqui é um custo relevante, eu preciso criar uma estratégia para reduzir esse custo. Às vezes, chegam em situações de eu ter que falar assim, olha, eu não conheço a sua parte operacional aqui, sua técnica, mas eu estou vendo vários retrabalhos. Então, treina a sua equipe. A sua equipe está precisando de treinamento. E essa questão de retrabalho gente... Ninguém contabiliza esse custo. Eu tive um cliente que foi uma vidraçaria. Quando eu comecei a observar o cenário dele, a gente acabou se envolvendo e eu olhava a agenda. Falei assim, esse cliente que vocês foram semana passada, por que vocês estão indo de novo? É tão grande assim, né? Tem tanto vidro. Não, é porque faltou uma ferramenta. E a gente teve que ir e voltar porque não tinha uma ferramenta para concluir a obra. Esse cliente aqui, de novo, vocês estão indo por quê? Porque a gente esqueceu um vidro. Eu falei, pera... Checklist, antes de sair. Essencial. Não dá para ter, faltar uma ferramenta, faltar um vidro. Você está indo entregar vidro. Como que você deixa um material que você vai instalar? Então, são coisas que, às vezes, e não é
não é um julgamento... eu não quero ser, né? Eu falo que eu não sou melhor do que aquele empresário. Só que a gente, quando vem de um olhar externo, você não tá na emoção do negócio. Sim. Porque o empresário, às vezes, ele tá ali carregando, correndo, respondendo a menina do financeiro, Sim. respondendo o comercial. Ele tá fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que o processo fica falho. E se ele não conseguir ter o processo, a equipe muito menos vai ter o comprometimento de ter o processo. Então, quando a gente vem com esse olhar de fora, eu olhei e falei assim, 20% aqui do seu prejuízo está aqui, só em retrabalho. Não, e assim, não é só prejuízo financeiro, é prejuízo de percepção de valor perante o cliente. Porque, veja bem, eu tô na minha casa, aí eu tenho toda uma organização na minha casa... Para receber aquele prestador de serviço. Exatamente. Aí, de repente, o prestador esqueceu uma coisa, ele vai ter que voltar no outro dia. Eu já fico, ai, meu Deus. Aí ele vai ter que voltar de novo, ai, meu Deus. A sua expectativa de que ia estar pronto ali, o seu cômodo naquele dia já não é cumprida. Você quer um exemplo? Várias coisas. Uma empresa vai limpar o ar-condicionado da minha casa. Eu já fico irritada se eu volto e o controle não está no mesmo lugar. Detalhes, né? Mas aí, eu acho que isso é uma questão muito feminina também. Sim. De você ter essa organização. Gente, não é machismo, feminismo. É uma questão do que a gente vive. De cuidado. Do que a gente vive. Porque parece que é uma coisa tão óbvia. Poxa, gente, o checklist, pelo amor de Deus. Lá na empresa, na Epioso, eu criei um playbook de onboarding de processos, onboarding de projetos. Então, todo projeto que a gente começa, a gente tem as fotos das pessoas que vão trabalhar, o contato delas, qual é a função delas dentro daquele projeto, contato ali, o e-mail, né? Óbvio que a gente se comunica por e-mail e tal. O cliente, ele tem que saber quem está atuando ali no negócio dele e quem vai fazer tal coisa. E eu costumo falar que eu não quero que ninguém vista a camisa da empresa. Eu não quero ninguém vestindo a camisa da empresa. Eu quero cada um vestindo a camisa da sua responsabilidade. Então, se você é BPO, você vai fazer o melhor BPO. Se você é consultora, você vai fazer a melhor consultoria para me entregar. Se eu tô na operação, se eu sou CEO, eu vou ser a melhor CEO que eu posso ser ali dentro. Eu vou entregar a maior qualidade do meu serviço. Porque aí, ninguém vai ficar sobrecarregado. Sim. Porque esse negócio, vamos vestir a camisa. Então, todo mundo veste a camisa da empresa, porque a empresa quer crescer e tal, mas é aí que vai cada um para um lado. Isso é muito comum, né? A gente vê muito isso acontecendo. Por isso que eu acho que tem dado tão certo essa questão das terceirizações, né? Terceirização de recrutamento e seleção, a contabilidade é terceirizada há muito tempo, assessoria jurídica, porque fica muito caro para a empresa internalizar esses profissionais. Mas você tem um advogado à disposição da sua empresa, montar um escritório para dentro da sua empresa. Isso é completamente inviável, né? Seja em pequena, média ou grande, inviável. Exatamente. Então, você terceirizou sua contabilidade, você terceirizou seu financeiro, terceirizou seu recurso humano, você fica só com a sua operação ali praticamente, né? E voltando nessa questão do planejamento, que eu acho muito relevante a gente falar, é sobre os tipos de planejamento, né? A Adriana falou do planejamento financeiro, que a gente tem um envolvimento total ali dentro da empresa, uma imersão. Total, eu tô chocada. De saber nesse nível de detalhe da mão do queijo até o cara que não tá levando o vidro para fazer a operação, sabe? Acontecer. Não tá levando o vidro para instalar o vidro. Umas coisas absurdas, mas isso dia a dia. Isso não é piada, isso é uma verdade. A gente não tá... Infelizmente é real. É real. Prestação de Isso é o que serviço. as câmeras não mostram. Pois é, Adri. Prestação de serviço é uma coisa extremamente irônica, assim, se a gente for parar para pensar, você vê coisa que, meu Deus, tal coisa aconteceu nesse lugar que faz isso. E você fica... É inacreditável. Então, a gente tem, além do planejamento financeiro, tem o planejamento orçamentário também, que é muito interessante para as empresas, né? A empresa elaborar o seu orçamento anual, né? Com um bom planejamento, você já consegue fazer o seu orçamento. Mas para você elaborar o seu planejamento orçamentário, você tem que ter um planejamento estratégico antes do orçamento. Porque o orçamento ele vai definir como você vai atingir as suas metas do planejamento estratégico. Então, é engraçado que eu tenho um cliente que fala assim, eu quero fazer meu orçamento do ano de 2025. Que ótimo, cadê o planejamento estratégico?
que você quer fazer? Eu vou fazer o orçamento disso, mas você tem que saber. Eu vou comprar 10 máquinas novas, eu vou contratar 100 pessoas, eu vou fazer... O orçamento vai te mostrar se isso é possível, como isso é possível, e eu vou te mostrar 3 cenários: o previsto, o possível e o worst case, que não vai acontecer. Então, você precisa ter o seu planejamento estratégico para você fazer o seu orçamento e caber dentro do seu planejamento financeiro. Mas já aconteceu, por exemplo, de você mostrar o pior caso? Olha, isso não vai acontecer, por exemplo. Eu quero crescer 100% esse ano. Sei lá, eu faturo 100, eu quero faturar... 500. Muito mais que 100, né? Tem. E você fala, olha, gente, isso é impossível. E a pessoa... Não é realista. Então, e a pessoa ir lá e fazer acontecer? Já aconteceu. Porque quando a gente vai fazer o orçamento, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente tem um fator externo que muitos consultores negligenciam. Então, isso é fundamental. É muito importante. E eu acho que também tem uma questão de fator emocional da pessoa estar envolvida em fazer acontecer também. Isso, tem. Mas se ela já analisou o fator externo, que é o mercado, tipo, eu tenho clientes que trabalham com eventos, né? Eventos na pandemia sofreram absurdamente. Acabou. Empresas de eventos faliram. Foi triste. Mas agora, eventos está numa retomada muito grande. Muitas pessoas querendo fazer eventos, as pessoas estão querendo voltar a ter contato com outras pessoas presencialmente. Sim. Isso está voltando a ser uma realidade, porque as pessoas estavam muito carentes das pessoas e agora estão voltando a querer ficar em contato com pessoas. Então, as empresas de evento estão numa crescente muito grande. Então, o fator externo, ou seja, o mercado está apontando isso. Então, o empresário, dentro da empresa dele, já sabe que isso já é uma coisa que tem acontecido, mais procura, mais demanda, e o mercado está apontando que aquilo realmente é uma realidade, que isso vai acontecer nos próximos 3, 4 anos, 5 anos. Né? E depois tem outras coisas que acontecem no cenário, que são outras pandemias, porque assim, essa foi a primeira, né? Mas agora já se especula-se várias outras pandemias, outros problemas que a gente vai ter relacionados à guerra. Então, esses fatores externos, eles são importantes na hora que a gente vai fazer um planejamento estratégico. Né? O planejamento estratégico das empresas grandes levam tudo isso em conta. A guerra, novas pandemias, são cenários que são montados ali. O pequeno empresário nem pensa nisso, porque ele está tão vivendo ali o problema dele. Meu Deus, tem que pagar minha conta amanhã. Eu tenho meu contador. Ele não está pensando dessa forma macro, né? E quando a gente trabalha com planejamento estratégico, não é nem o que eu faço nem a Adriana faz, mas a empresa que faz um planejamento estratégico, ela precisa levar em conta esses fatores externos. E quando chega para a gente, isso já foi pensado de alguma forma para a gente fazer o orçamento. A empresa tem que ter as metas estabelecidas para o orçamento. E a gente vai acompanhar o quê? Essas metas. A gente tem metas, a gente tem budget para cada área. A gente não pode passar disso. E aí é papel da pessoa que faz o planejamento orçamentário acompanhar esse budget, controlar esse budget. Olha, a gente tem... A área comercial tem isso para gastar, o marketing tem isso, o financeiro, back-office, né? É isso. Mas aí a gente quer comprar um computador novo para o fulano. Não vai comprar, porque senão está dentro do orçamento. Senão a gente não consegue atingir a nossa meta do planejamento estratégico. Então, tudo está interligado e tudo passa pelo financeiro. Por isso a importância das empresas pequenas começarem a pensar como empresas grandes. Não precisa ser aplicar todas essas técnicas, todos esses planejamentos, mas alguma coisa você tem que começar, né? Para você começar a ser uma empresa, pensar como uma empresa grande. E querer ser uma empresa grande. Porque a empresa ou ela cresce ou ela morre. É um fato. Ela tem que crescer. Pode ser pouquinho, mas ela tem que crescer. Tem que mudar. Recentemente eu tive uma cliente da Suíça. Foi um case muito legal. Ela veio com um planejamento estratégico. Daí ela falou, preciso de ajuda agora para saber como que financeiramente eu faço isso acontecer. Então, ela tinha um planejamento, acho que até 2026, que era o prazo lá que ela definiu. E quando eu comecei a olhar, né, o cenário dela, eu fui traçando as projeções, a gente foi conversando e entendendo sobre o negócio dela, porque para mim era, de fato, um negócio novo, então eu precisava entender o perfil do cliente dela, né, o ticket médio e tudo mais. Então, a gente vai abrindo várias coisas para poder viabilizar aquela estratégia. Porque eu falei, como que você vai chegar... Né? Eu falei, deixa eu olhar o seu passado, como que foi o crescimento e a evolução ao longo dos anos. Vamos ver se realmente é possível essa mesma projeção futura. E daí a gente foi entendendo que era super possível, só que ela tinha que reestruturar todo o comercial dela. Porque a forma que ela fazia a abordagem dela comercial não ia levar ela para aquele cenário.
Entendi. Porque ela não estava tratando a estratégia comercial focando no ticket médio que ela precisava. Entendi. Então, ela teve algumas, no meio de pandemia, no meio desses anos, ela teve uns picos que realmente trouxeram para ela um faturamento diferente. Mas não quer dizer que foi um pico natural ali de um crescimento normal. Foram picos diferentes por momentos diferentes. E o fator externo. O fator externo. Então, isso tinha que ser levado em consideração. E daí foi super bacana, porque daí ela criou, né? Ela realmente teve uma consultoria específica comercial para criar estratégia, treinar a equipe, até fez contratações de pessoas específicas para a área comercial, para ela mudar o formato do comercial dela para chegar onde ela precisa. Mas a gente só conseguiu olhar isso quando ela trouxe para o financeiro e a gente falar, é possível ou não é possível? Nesse cenário de ticket médio não é possível, não chega. Então, é bem bacana, gente, porque você tem que lidar com várias coisas. E qual foi o resultado? Não, tá indo super bem, porque agora ela tem segurança, ela sabe qual é o ponto de equilíbrio dela, ela sabe os limites que ela tem interno de orçamento, ela sabe o limite dela de prolabore, ela sabe o limite dela do que ela tem que reinvestir. Porque até essa trajetória a gente fez, né? De falar assim, olha, você vai precisar... Esse valor você vai deixar específico para reinvestir em marketing, reinvestir no comercial, para você poder chegar nesse objetivo. Se você só fizer essa estruturação e não reciclar as pessoas, não manter esse relacionamento com os clientes, que são o perfil do seu negócio, que você precisa que eles... se fidelizem, porque o negócio dela é possível fidelizar, então é possível ter essa recorrência. Se você não trabalhar isso, você não chega no objetivo. Então, agora ela está caminhando nesse processo, né, entendendo o cenário dela e o que ela precisa de dedicar ali dos recursos para cada caixinha. Né? Não é só, tô aqui com dinheiro sobrando, vou fazer a retirada de lucro. Não, eu tenho que saber que parte disso é reinvestimento. Parte disso eu tenho que investir daqui 1 ano, eu já tenho que ir fazendo esse dinheiro ter um propósito, saber onde ele vai ser utilizado para alcançar o patamar que espera. E reserva, né? Eu falo que a pandemia foi assim... Para o meu negócio foi algo muito divisor de águas, assim. Porque quando aconteceu, eu não tinha atendido nenhum cliente presencial online. Para mim, era até um bloqueio pessoal. Dificilmente eu fazia uma reunião online. Nossa. E na pandemia, tudo virou online. E os clientes que eu atendia... exceto a academia, que era uma academia, então foi a primeira a fechar e a última a voltar. Todos os outros continuaram com a consultoria. Porque eles entenderam que era o melhor momento que a gente tinha que se dedicar para ter estratégias rápidas e fazer as coisas acontecerem. Então, todos os meus clientes ficaram bem. A maioria até cresceu na pandemia. Porque eles já estavam com um bom entendimento do próprio negócio. Eles já sabiam os pontos fracos deles, o que tinha que mudar. E a decisão é mais rápida. Então... E é tão interessante essa questão do planejamento, né? Que quando a empresa começa a se organizar financeiramente, ela começa a olhar dashboards, ela começa a olhar gráficos, mês a mês. Ela vai começando a criar o seu próprio histórico. Você tem que olhar o fator externo, mas você tem que olhar o fator interno. O que mudou, né? Então, assim, a sua empresa também tem uma história. Ela tem história de picos e vales, sazonalidade, períodos que ela fatura mais e menos. Toda empresa. No final do ano tem empresa que quer liberar budget. Não, vou contratar logo, porque meu budget, o ano tá acabando, eu preciso liberar esse budget, vou contratar logo, pagar logo tudo que eu tenho que pagar para IPOs, porque senão o meu budget vai fechar o ano e aí eu não vou conseguir liberar o pagamento deles, eu preciso deles. Então, tipo, tem coisas desse tipo. Então, a empresa começa a criar o seu próprio histórico e ela começa a entender os seus próprios picos e vales e ela vai analisando 2, 3, 4, 5 anos e ela começa a ter o entendimento dela, né? E o fator externo é mais um item, mais uma variável que é muito interessante você aplicar, estudar e você entender como que é essa dinâmica e como que a sua empresa vai crescer. Então, as empresas que fazem isso, elas estão em outro nível, né? Elas estão elas estão com uma outra visão de negócio. Né? De uma empresa que está patinando, que está ali pagando conta, recebendo. Gente, isso é muito pequeno, isso é um pensamento muito, pouco.
Então, E também é um pensamento muito escasso no sentido de, eu não sou o Google, então eu não posso ter um BPO, eu não posso ter uma consultoria. Pode, você pode. Aliás, Deve. você deve, justamente por não ser Google, porque quando for, você também vai dever. Também vai precisar, é obrigação. Mas hoje também é obrigação. E eu acho que a gente tem que democratizar muito isso. tem. Porque a maioria das pessoas, tudo bem, a gente tá no mês das mulheres, a gente fala da mulher, tal, mas a maioria dos empresários hoje, eles têm esse pensamento muito pequeno. Eu não posso. Não é para mim. E Você claro que é cria para você. objeções e limitações para o seu próprio negócio. Tem Exatamente. empresário que tem medo de pegar empréstimo, usar capital de terceiros. Não, o governo tem uma ótima linha de crédito chamada Pronamp, vocês já devem ter ouvido falar. Eu tenho um cliente que não tem dívida nenhuma, não deve nada, não tem um imposto parcelado, não tem nada. E aí ele, poxa, eu queria tanto comprar tantos produtos para vender, eu ia vender tanto. Eu sei, por que você não compra? Porque eu não tenho caixa. Ele tem um pequeno caixa, não dá para comprar tudo isso que ele queria. E quanto que a gente precisa para poder investir nisso? 150 mil. Vamos olhar o Pronamp? Que isso? Isso é um empréstimo. Sai correndo. Mas aí eu vou ficar endividado. Não. Você está investindo num estoque que você vai vender a X e você vai pegar 150 e vai ganhar $500 000. Mas então isso é uma você questão... está fazendo dinheiro. É uma questão emocional forte também. Fortíssima. Aí você vai entender o contexto dos sócios, né? Ele tem um sócio investidor que toda vez que ele precisa de dinheiro, o sócio investidor coloca dinheiro. Aí o sócio fica cobrando dele. E aí, então, assim, eu falo assim, mas você tem que crescer. Você precisa, usar capital de terceiros corretamente. Alavanca o seu negócio. Você vai ganhar mais dinheiro. Mas tem que fazer isso de forma estruturada, organizada. Não é pegar o Pronamp para ir viajar pro Caribe. Não é isso que eu tô falando. Mas eu tenho cliente que faz isso, tá? Sério? Tem um que eu falei pra ele. Eu cheguei numa reunião e falei assim, eu sonhei que você comprava uma Ferrari. Se você fizer isso, eu venho aqui te bater. Meu Deus. Porque tem pessoas que têm esse perfil tão impulsivo. Que eu olho e falo assim, não, esse tem que ser diferente a abordagem. Tem de tudo. Você é radical, né, Dri? Tem de tudo. Tem uns que tem que dar um chacoalhão. Então, assim, tem que saber usar capital de terceiro, não pode ter medo. O empreendedor não pode ter medo. Ele tem que ter apetite ao risco, né? E a gente precisa planejar as coisas. Legal. Pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado para os pequenos e médios empresários, que são os clientes de vocês e os futuros clientes também. Aquela câmera. Bom, primeiro que eu acho que o empresário ele não pode ser solitário, né? A gente tem que olhar que a gente tem tanta gente boa, qualificada, profissionais importantes que vão fazer seu negócio crescer, que vai fazer o seu negócio prosperar. Então, entenda que você pode agregar pessoas importantes na sua equipe para te ajudar a crescer. E para o mundo dos negócios, a gente só prospera se a gente realmente tiver essa visão de futuro, se a gente não viver só o hoje, né? A gente tem que viver o amanhã, o próximo ano, daqui 10 anos. E hoje eu falo muito porque tenho trabalhado e estudado muito isso, que é a questão do nosso propósito. Se a gente enxergar realmente o nosso propósito, o que nos move, isso é o que tem que fazer seu coração pulsar, isso é o que tem que fazer você focar e buscar os seus resultados. Então, a minha mensagem aí como consultora financeira é que tudo é possível se a gente se dispor a isso e se a gente estiver realmente engajado para isso. Sensacional. E você, Darlene? Eu só quero agradecer, faço minhas as palavras da Adriana. Perfeito, não tenho nada para acrescentar. E agradecer a você pelo convite. Foi muito legal ter vindo aqui hoje, representando as mulheres empreendedoras aí. Agradecer a Adriana pela parceria que a gente tem construído. Nossa parceria, nós três. Sim! Isso aqui é o poder. Olha só, Incrível. Eu aprendi demais com vocês hoje. Eu acho que a gente pode democratizar. Tive várias ideias aqui que em uma hora a gente não vai conseguir falar, mas saindo daqui a gente vai falar de muitas coisas. Acho vocês maravilhosas, alta performance, mulheres fortes, mulheres que estão aí construindo história, que já criaram a sua história e estão construindo, ajudando outras empresas a construírem as histórias delas com outras famílias, tirando outras famílias, de repente, de uma margem de risco que nem elas imaginavam que elas estavam. Sim. E saibam que vocês têm um papel fundamental
na sociedade, tá? O planejamento financeiro e as pessoas que vocês são, as profissionais que vocês são diferenciadas, são fundamentais para o sucesso de outras empresas, para o mundo continuar girando. Isso é propósito pulsando. Então, assim, eu deixo aqui a minha admiração, os meus parabéns. Eu sou suspeita para falar, mas eu também sou muito metódica, então tenho certeza que eu tô falando de coração, que vocês são maravilhosos. Amo demais. Obrigada, foi incrível. Assim, sou eternamente grata por aceitarem, que vocês venham outras vezes aqui no podcast, que a gente possa levar esse conhecimento para muitas e muitas empresas, muitas e muitas pessoas que estão com esse pensamento pequeno de que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu vou fechar, que eu vou retroceder. Não, a gente consegue resolver, né? Sim. É isso aí. Tudo tem um jeito. Muito bom. Esse foi mais um episódio. Obrigada pela audiência. Curtam, comentem, compartilhem. E aguardo vocês no próximo episódio do mês de março, de mais mulheres empreendedoras, fortes, guerreiras, que estão construindo outras histórias também. Obrigada.